A história tem sido uma parte integrante de nossa sociedade e ajudou os cientistas a dar mais significado às suas descobertas. Cada artefato encontrado, os cientistas têm avançado em suas pesquisas sobre todos os fenômenos em nosso mundo de hoje. Recentemente, um rio histórico conhecido como Eufrates tem secado e os cientistas têm observado o rio para conhecer a causa desta anomalia. Enquanto realizavam suas pesquisas, uma descoberta aterrorizante foi feita no fundo desse rio. O que os cientistas descobriram? Esta descoberta pode ser a razão para a seca do rio? Junte-se a nós enquanto exploramos como o rio Eufrates secou, com os cientistas fazendo uma descoberta aterradora no fundo do rio. O rio Eufrates é um dos rios mais antigos do nosso mundo hoje. Junto com seu rio gêmeo, o rio Tigres e Eufrates, circundam seu fluxo ao redor de uma área reconhecida historicamente como Mesopotâmia, ou Terra entre dois rios. Esta região tem sido conhecida por ser o lar de muitas civilizações antigas, como os babilônios, sumérios e acádios, os mais reconhecidos por terem vivido lá. Em nossos dias modernos, estes rios vêm das montanhas Taurus do sudeste do Peru, onde toneladas de neve alpina derretem no rio. De sua nascente, eles fluem através das planícies da Síria e do Iraque antes de se esvaziarem no Golfo Pérsico. Os lagos também fluem para o rio, e a chuva é um fator que contribui para a massa do rio. A bacia do rio está situada em múltiplas regiões climáticas, desde o Mediterrâneo até um clima quente e seco. Na parte superior da bacia, a chuva e a queda de neve garantem até 3.500 milímetros de precipitação a cada ano. Em comparação, a parte inferior do rio recebe uma baixa precipitação de quase 60 milímetros. Agora, o sistema fluvial do Tigre e do Eufrates enfrenta baixa produtividade de água, com as mudanças climáticas ameaçando o sistema hídrico do rio e a vida de seus habitantes. Como um dos rios históricos conhecidos até mesmo na Bíblia, o rio Eufrates tem sido uma das áreas mais habitadas do mundo. Mas ao longo desses séculos, o sistema fluvial mudou drasticamente. Durante a pesquisa, arqueólogos descobriram que os cursos d'água mudaram, mostrando sinais de períodos históricos de seca, enchentes e dessalinização. Mais uma vez, está começando a secar com áreas que costumavam ser uma fonte de vida para humanos e animais, agora se tornando terras áridas. O rio flui através da Turquia, Síria e Iraque, com cada nação ribeirinha fornecendo uma quantidade substancial de água que flui para o rio. Entretanto, a Turquia permanece como principal distribuidor. Desde a história do rio, ele tem sido usado para diversos fins até este momento. Ainda hoje, o rio Eufrates serve como água potável para a população local, irrigação para o desenvolvimento agrícola, aplicações industriais e recreação. Por causa da importância deste rio, os 3 países ribeirinhos fazem um acordo para o uso adequado do rio. Isto mostra que o rio é essencial para o bem-estar de todos os países vizinhos que a água circunda. Na década de 1960, Síria, Turquia e Iraque começaram a investigar o aproveitamento dos recursos hídricos. Eles precisavam aumentar o uso dos rios, o que levou a projetos de desenvolvimento de água modernizados construídos no rio Eufrates. No início do projeto, a maioria de desenvolvimento de água era feita apenas para conter as enchentes regularmente nos rios. Logo, nos projetos de inundação, eles se aventuraram pela energia hidrelétrica e se concentraram mais em iniciativas de água potável. Conforme cada nação se desenvolvia, a sede da população pelo uso da água aumentava. Como resultado, a competição pela água tornou-se um problema. Isso fez com que a Síria e a Turquia construíssem barragens contra as enchentes e servissem como apoio para as secas. Com cada construção, a competição entre os países tornou-se mais acirrada. Os projetos de inundação nas nações ribeirinhas foram convertidos apressadamente em projetos de irrigação e as usinas hidrelétricas também não foram deixadas de fora. Com as construções desses projetos e centrais elétricas, a demanda aumentou mais porque eles se tornaram fontes significativas de água potável. A captação da água se tornou mais intensa pela evaporação natural que ocorria sempre que os 2 rios atravessavam planos áridos no Iraque e na Síria. Além disso, o desenvolvimento de barragens no rio exacerbou a perda de água. Embora estes países tivessem objetivos similares, segurança e abastecimento de água e saneamento, alimentação e energia hidrelétrica, mas apesar dos objetivos similares, eles processaram seus planos em escala nacional, alcançando os objetivos através da combinação de recursos apenas para suas próprias populações. Isto causou tensão suficiente nestes países e quase resultou em agressão. A situação piorou quando cada estado tomou uma direção mais nacionalista devido ao centrismo do partido Ba'athist nos regimes sírio e iraquiano Ba'athist. Como resultado, múltiplas represas foram construídas de meados dos anos 60 até os anos 70. Entre as represas construídas estavam as represas Tebka e Keban, na Síria e Turquia. As represas de Karakaya e Adita também foram construídas desde meados dos anos 60
até o final dos anos 70 na Turquia e no Iraque, respectivamente. A nação turca também teve alguns projetos de desenvolvimento em sua região sudeste. Como cada nação estava trabalhando para o seu desenvolvimento pessoal e nacional, os governos batistas na Síria e no Iraque começaram a se concentrar no progresso agrícola. Os projetos em que eles embarcaram exigiam enormes recursos hídricos, tais como reformas agrárias e projetos de irrigação em larga escala. Além disso, a Turquia também lançou o projeto Southwest Anatolia, ou GAP, como é conhecido pela sigla turca. O GAP foi anunciado nos anos 80 para impulsionar a energia hidrelétrica e a irrigação das regiões pobres do sudeste da Turquia. Este projeto levou à construção de 22 barragens e 19 usinas hidrelétricas em 9 províncias. As barragens foram construídas para evitar inundações e fornecer irrigação, energia elétrica e água potável para transformar definitivamente a situação econômica no sudeste do país. Devido a estes eventos, a Síria e o Iraque relataram que o governo turco limitou o fluxo do Tigre e do Eufrates para alcançar seus objetivos. Entretanto, alguns estudiosos bíblicos acreditam que a razão pela qual há uma seca no antigo rio Eufrates e Tigre é por causa da segunda vinda de Cristo. Isso é porque o livro do Apocalipse na Bíblia mostra provas. Afinal de contas, o rio Eufrates foi mencionado. Eles afirmam que o tempo final está próximo desde que foi documentado na Bíblia. De acordo com o livro das Revelações, o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e sua água foi seca para preparar o caminho para os reis do Oriente. Em uma referência bíblica diferente a Apocalipse 9:14, o livro dizia: "Soltem os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates." Estas foram as palavras ditas por uma voz que João ouviu dos 4 chifres de um altar de ouro, que foi falado em Êxodo, capítulo 27, versículo 2. Sabe-se que os demônios são anjos caídos que são frequentemente amarrados nas cadeias da escuridão sombria. A Bíblia identificou estes anjos presos ao fundo do grande rio Eufrates como seres demoníacos. E, surpreendentemente, o grande rio Eufrates, que supostamente tem ajudado esses anjos caídos por milhares de anos, tem uma relação infame com o pecado humano. Para apoiar esta afirmação, está documentado que o primeiro assassinato foi supostamente cometido perto do Jardim do Éden, perto da região do Eufrates. Também tem havido especulações sobre vozes estranhas sendo ouvidas sobre o rio que seca. Isto dá aos estudiosos da Bíblia mais convicção de que os fenômenos acontecendo com o rio Eufrates é um sinal da segunda vinda de Cristo. Entre essas teorias, um professor de estudos bíblicos do Shasta Bible College e da Graduate School na Califórnia, Tom Mayer, também surgiu com a perspectiva sobre a seca do rio. Ele afirma que a construção de uma represa na Turquia pode ter causado a seca do rio e, ao mesmo tempo, colocou a profecia bíblica em marcha. Tom sugeriu esta especulação dizendo: a construção de uma série de barragens na Turquia, que culminou com a grande represa Ataturk, uma das maiores barragens do mundo, poderia estar abrindo involuntariamente o caminho para o cumprimento da profecia bíblica dentro de nossas vidas. Ele continuou descrevendo as posições do rio, dizendo que o Eufrates corre ao norte de Israel e que o professor Meyer sugere ser a direção de onde os inimigos de Israel, exceto do Egito, poderiam ter atacado. Sua teoria pareceu válida porque o mar Mediterrâneo se apresenta como uma barreira natural para o oeste da Terra Santa, o que poderia ter sido um enorme problema para os inimigos de Israel cruzarem. Além disso, o leste contém milhas de deserto, daí porque Meyer sugeriu o norte. Ele continua sua teoria dizendo: a profecia com a qual estamos preocupados diz respeito ao sexto dos 7 julgamentos da tigela registrados no livro do Apocalipse e ocorrerá pouco antes da gloriosa segunda vinda de Cristo, quando ele matar o anticristo e estabelecer o seu reinado literal de 1000 anos em Jerusalém. E de acordo com o Apocalipse, o grande rio Eufrates secará literalmente para que os reis do leste possam marchar seus exércitos em direção a Jerusalém sem impedimentos, a fim de participar da grande batalha final contra Jerusalém, o Armagedon. No entanto, algumas pessoas acreditam que a seca do rio Eufrates se deu porque nenhum dos projetos construídos no rio foi feito com coordenação oficial. Também foi feito sem o reconhecimento de direitos transfronteiriços, o que torna inevitável para estes fins cruzados resultarem atritos entre os estados ribeirinhos. Na verdade, houve um tempo em que uma discussão entre o governo da Síria e do Iraque sobre o rio Eufrates quase se tornou motivo de guerra. Mesmo que as relações entre a Turquia e o Iraque tenham sido consideradas hostis por ambas as nações, elas ainda trabalham juntas quando é hora de cooperar em questões sobre o rio. Entretanto, a relação entre Síria e Turquia parece permanecer tensa, porque ambas as partes consideram os seus assuntos hídricos como uma questão de segurança nacional. Apesar da tensão política entre estas nações,
a cooperação ainda é necessária para permitir que estas nações ribeirinhas administrem os rios de forma eficaz. A partir de 1964, as autoridades da água em todos os 3 países começaram a se estender um ao outro por necessidade. Eles começaram a coordenar projetos de desenvolvimento e a negociar assistência técnica, mesmo quando as relações governamentais não estavam em boas condições. Entre 1965 e 1974, as autoridades da água dos 3 países estabeleceram e conduziram um comitê técnico conjunto. As reuniões do Comitê Técnico Conjunto foram realizadas quando necessário e foram feitas exclusivamente para atender às necessidades de cada país e garantir a estabilidade. Mesmo com sinais de cooperação e coordenação estabelecidos pelas autoridades da água, os problemas continuaram. Isto porque cada nação ribeirinha colocou seus projetos de desenvolvimento nacional sobre os acordos de cooperação que foram feitos. Iraque e Síria continuaram a desenvolver extensos projetos de irrigação e usinas hidrelétricas, enquanto a Turquia continuou a construir barragens nas montanhas Taurus. Esses eventos pelas 3 nações continuaram a causar tensões nos rios Tigre e Eufrates. Continuou assim, já que as posições tensas e irredutíveis mais tarde os levaram a suspender as conversações de cooperação e coordenação, eventualmente dissolvendo o Comitê Técnico Conjunto no início dos anos 90. Esta negligência resultou em ondas de calor crescentes por vários anos, e agora a seca está em pleno vigor. Este ano, os reservatórios de água ao longo do Eufrates, como o lago Qadisiyah, mostraram níveis de água significativamente baixos. Relatórios governamentais também advertem que os rios Tigre e Eufrates podem ficar completamente secos até 2040. O que você acha sobre a seca deste rio? Deixe a gente saber na seção de comentários abaixo.